deusas, mais uma sexta-feira com uma carta do oráculo. Vocês viram aí que hoje saiu a deusa Sulis, da doença e da saúde. Então vamos à mensagem dela pra gente. Sulis, é tudo a mesma coisa. Estar doente, estar bem, tudo é energia. Energia em constante movimento. Energia em fluxo constante. Energia constante que nunca para. Energia incansável, que atua como um rolo compressor. Energia ilimitada, que traz possibilidades. Energia brilhante, que agrada e canta. Energia acumulada, que espera por liberação. As águas da cura no meu santuário regeneraram, revitalizaram, trouxeram clareza, fecharam buracos, abriram a visão, permitiram o fluxo. Com a energia que flui, a dança da vida abrange a doença e a saúde. Tudo a mesma coisa, tudo energia, tudo fluxo. Aí vem uma explicação da deusa Sulis, uma deusa britânica que pode ser invocada ou visitada em seu spa-santuário em Ba, para saúde e cura. Dizem que suas águas são milagrosas e têm a capacidade de curar. Sulis é a palavra celta para sol e olho, e Sulis é considerada uma deusa solar. Representada aqui nadando em suas águas curativas rumo à luz do sol, ela representa as profundezas em que todas as pessoas têm de mergulhar na jornada para a luz, a saúde e o bem-estar. Eu amei essa carta porque ela vem falando muito sobre a gente se curar, né? E eu adoro, e estou precisando. Inclusive, anteontem eu estava começando a ser atacada da rinite. Eu tenho problema de sinusite e rinite. E aí o tempo virou, como vocês viram aí no vídeo, e já começou a me atacar. E aí eu corri, fiz uma sessão de multi para mim, e graças a Deus eu melhorei. Mas por muito tempo eu esperava eu estar realmente mal de cama para me curar, para realmente parar e olhar para mim. E aí, dessa vez, quando eu comecei, eu já corri e pedi ajuda aos mentores. E ali eu girei uma chavinha que eu falei assim, nossa, por muito tempo eu precisava ficar de cama, sem conseguir respirar, sem conseguir fazer nada, totalmente congestionada, para só ir buscar ajuda. Agora eu aprendi a primeiro buscar ajuda, porque se eu não estiver bem, eu não consigo fazer mais nada. Isso para mim foi uma grande transformação, porque sempre foi muito difícil me colocar nesse primeiro plano de nossa, eu vou ficar doente, vou buscar logo ajuda antes de ficar doente. Normalmente eu fico doente para depois buscar ajuda. Para mim essa carta saiu bem conectada comigo. Significado da carta. Sulis veio para dizer que está na hora de você participar da dança da doença e da saúde. É hora de você reservar um tempo para si mesma e alimentar a sua energia. É hora de desapegar-se de tudo e estabelecer as suas prioridades. É hora de pedir aquilo de que você precisa e deixar que isso entre na sua vida. Dê a si mesmo o direito de buscar ajuda e apoio para o seu processo de cura. A doença é o corpo pedindo que você descanse, saia ou apenas viva com simplicidade. A doença é um modo de ficar frente a frente com o que não está mais funcionando. E uma oportunidade para mudar isso. Você tem ignorado os próprios pedidos por mais tempo, mais espaço, mais atenção? Talvez você tenha estado ocupada demais atendendo às necessidades das outras pessoas, deixando as suas por último. Talvez a doença seja o único modo de sair de uma situação confusa ou dolorosa. Você sente alguma resistência a estar na dança da doença e da saúde? Alguma culpa? Independentemente do que faz você participar dessa dança, você agora está aqui e precisa deixar de lado tudo que não alimenta nem apoia a sua cura. Agora, o caminho para a totalidade está em reconhecer as próprias necessidades e colocá-las em primeiro lugar, alimentando sua energia e a sua vitalidade. Sully diz que o modo como você lida com a sua energia pode significar a diferença entre a doença e a saúde. A doença é o momento de voltar ao fluxo energético para dentro. A saúde é o momento de concentrar a energia no exterior. Essa semana também eu atendi uma deusa que ela estava com problema de ansiedade, falando sobre uma dor que ela sentia na lombar. E o médico já tinha dito para ela que toda vez que a ansiedade dela tá para atacar, ela sente essa dor na lombar. Então, quando ela sentia dor, já tomar a medicação para ansiedade. E aí eu tive justamente essa conversa com ela sobre essa questão da energia. E eu estava explicando, a ansiedade, ela não é o seu problema. A ansiedade, ela é um chamado para você olhar para o seu problema. Tem alguma questão emocional, espiritual que está acontecendo e você está ignorando ela, você não está dedicando tempo para olhar para ela. Então, a ansiedade vem chamando você para parar e olhar para você. É essa dança que ela diz da doença e da saúde.
E aí, como você, mesmo com a ansiedade, você não para olhar a causa da ansiedade, porque a ansiedade ela é consequência de alguma coisa, você acaba levando essa ansiedade para um nível mais profundo, que é uma dor física. E aí você desencadeia várias outras dores. No caso dela, é uma dor na lombar, uma dor na coluna, se eu não me engano. Então, é justamente a doença física surgindo por conta de uma questão emocional ou espiritual que ela não parou para olhar. Então a ansiedade veio chamando ela para olhar, ela não olhou e aí desencadeou numa doença física. E é isso que ela diz aqui. A doença física, ela é o seu momento de olhar para dentro. E quando você está na saúde, é o momento de você olhar para o externo. Então, muitas vezes a gente tem questões emocionais que a gente simplesmente ignora, que a gente quer vestir uma armadura, ser forte, eu tenho que ver meu emprego, minhas contas a pagar, meu relacionamento, minha família, não tenho tempo para olhar para isso aqui de mim. Só que o que a gente não tem é essa girada de chave de que tudo é energia. Então, quando a nossa energia está ruim, é quando a gente perde mais dinheiro, a gente acaba tendo problema no relacionamento, problema na saúde, problema com a família, e aí a gente acaba ficando doente, e aí tudo aquilo que era importante, a gente acaba não conseguindo fazer. Eu comecei dando o exemplo da minha sinusite, quando ela realmente ataca, eu não consigo nem respirar. Então eu não consigo trabalhar, eu não consigo ver meus amigos, eu não consigo fazer nada. E aí as contas ficam, tudo vai acumulando, porque eu realmente não consigo respirar. Como você faz qualquer coisa sem conseguir respirar? Eu não consigo nem comer, porque eu preciso ficar parando para desentupir o nariz, para tentar respirar. É horrível. Então, é a única forma que a gente tem de realmente parar as coisas da Matrix para olhar para dentro da gente. Então, quando a doença vem, ela vem como um chamado. Justamente esse chamado que ela diz de olhar para o interior. E a gente pode evitar, sim, várias doenças se a gente para olhar para aquilo ali. Eu comecei justamente dando esse meu exemplo de que eu parei para olhar para minha sinusite porque eu falei, não, vou ficar doente. E aí eu já parei para me curar, já parei para cuidar de mim antes de cair de cama e não conseguir resolver nada. Então, fica essa reflexão de o que que você tem que olhar, o que que você tem que olhar para sua vida emocional, espiritual, o que que você está ignorando que não é importante agora, você está deixando para depois. E o que está acontecendo na sua vida? Porque se você está ignorando, você deve estar perdendo dinheiro de alguma forma, deve estar tendo várias emergências que está sugando o seu dinheiro, deve estar tendo questões amorosas que estão acontecendo para tirar a sua paz, deve ter questões na sua família que também estão acontecendo para deixar a sua mente confusa, desesperada. O quanto de energia está sendo gasta porque você não para 20 minutos para olhar para você. Porque você realmente não se prioriza. Quando a gente não está bem, a gente não consegue cuidar de nada nem de ninguém. Então, até quando você vai precisar viver essas suas doenças para você entender que você realmente precisa fazer esse mergulho interno, de realmente se curar? Quando que você vai dedicar um tempo para cuidar de você, para que a sua energia consiga afetar todo o seu exterior e mudar toda a sua realidade? Agora, deuses, eu vou convidar vocês para fazer a nossa meditação. Então, vou pedir para vocês sentarem num lugar que vocês possam ficar pelos próximos 10 minutos sem serem interrompidas, para vocês fecharem os olhos e respirar fundo. E você vai visualizar que da sola dos seus pés vão crescendo raízes brancas, fortes, saudáveis, alegres, e que elas vão descendo até que elas tocam e se prendem no núcleo da terra. Nesse momento, você vai visualizar que uma placa de luz branca cresce debaixo dos seus pés, ocupando todo o cômodo que você está nesse momento. E você vai ver você caminhando por essa luz branca, até que você vai chegar diante do seu anjo de guarda. Ele vai esticar a mão para você, você vai segurar na mão dele. Não se preocupa ainda em ver as formas, em ver o rosto. Talvez você veja só uma luz. Talvez você só sinta uma energia. Tá tudo bem. Conforme você for ativando seu terceiro olho, você vai começar a ver com mais clareza. Segura na mão desse seu anjo de guarda e com ele você vai caminhando para dentro de um túnel de luz branca que sai do seu coração. Vocês vão caminhando nesse túnel de luz até que vocês chegam no jardim. Vocês vão caminhando por esse jardim, o seu anjo ele para na porta de entrada desse jardim e você segue caminhando sozinha. Você percebe que você está descalça, caminhando numa grama e que lá no fundo, bem lá na frente, tem um lago. Vá caminhando até esse lago.
Ao aproximar desse lago, você vai ver que tem umas carpas, uns peixes coloridos. Você vai ajoelhar do lado desse lago e com seu dedo indicador você vai tocar nessa água. E quando você toca nela, é como se ela começasse a refletir. Ela começa a refletir tudo o que tem acontecido de errado na sua vida. Todos os problemas, todos os prejuízos, todas as dores, tudo que está tirando a sua paz, tudo que está sugando sua energia. E você fica ali por uns segundos, vendo flashes de todas essas cenas, de tudo que você gostaria de poder mudar nesse momento na sua vida. Respira fundo. Tudo que você está vendo nesse lago, deusa, é tudo que você está ignorando, é tudo que você está deixando de lado. Não porque você queira, mas porque ao invés de você olhar para você, você está mergulhado em todos esses problemas. Tudo isso pode ser resolvido se ao invés de você ficar desesperada correndo de um lado para o outro para resolver todas essas imagens que você está vendo nesse lago, você começar a olhar para a verdadeira causadora desses problemas, o seu eu interior, o pedido de socorro da sua alma. Bem delicadamente, passa a mão nesse lago e você vai ver que todas essas imagens começam a desaparecer. Você vai ver a água fluindo com o movimento desse toque na água. Você vai ver que esse toque que você deu no lago produz pequenas ondas que vão movimentando a água de todo o lago. Então você vai ver um peixe. Provavelmente você veja uma carpa laranja ou um peixinho dourado. Mas você vai ver um peixe laranja se aproximando de você. Ele para bem diante de você nesse lago e fica só te olhando. E você começa a olhar para dentro dos olhos desse peixe. E quando você olha fundo o suficiente, você vê refletido nele a sua alma. E você começa a sentir uma dor, um aperto no peito, uma coisa que te incomoda muito. E aquilo te sufoca. E você olha para esse peixe e você pergunta: o que eu tenho que aprender com isso? O que essa situação quer me mostrar? O que está acontecendo? E como se esse peixe falasse com você, você escuta uma voz que ecoa por todo esse espaço. Uma voz que vem trazendo para você tudo aquilo que você precisa olhar, tudo aquilo que hoje te incomoda e que você quer mudar. O que em você precisa modificar? Olha fundo nos olhos desse peixe e pergunta: o que eu preciso mudar na minha vida? Agora pergunta para ele: o que que eu tenho que aprender com tudo isso que eu estou passando? O que está acontecendo em mim que eu estou ignorando e está sugando toda a minha energia nesse momento? Respira fundo. Agora, deusa, eu quero que você se levante devagar desse lago. Repita para o lago e para esse peixe que você viu: gratidão. Prometo que daqui para frente vou começar a olhar mais para mim. Vou começar a dedicar mais tempo para minha energia, para minha jornada interna. Prometo que a partir de hoje, a minha alma é a minha prioridade.
Respira fundo. E nesse momento você vai ver que alguém pega na sua mão. E quando você olha para o seu lado direito, é o seu anjo de guarda. Ele te abraça e sussurra ao pé do seu ouvido que vai ficar tudo bem, que ele está com você e que ele vai te ajudar para que você consiga dar cada passo que você precisa para mudar essa história. Juntos vocês vão caminhando por essa grama, voltam a caminhar naquela luz branca, naquele túnel. E quando vocês saem desse túnel, você vê que ele solta a sua mão e segue reto, até que fica longe o suficiente a ponto de você não enxergar mais. Então você começa a caminhar para a sua direita, pelo aquele chão de placa de luz branca, e você percebe que uma energia vermelha escorre de você, descendo por aquelas raízes brancas, e agora uma energia de cor verde começa a subir pelos seus pés, pelas suas pernas, pelo seu corpo, e essa energia ela entra e repousa dentro de você. Bem devagarzinho, pode mexer nas suas mãos, seus pés, seu pescoço, pode se alongar, pode se esticar, e quando você estiver pronta, pode abrir os seus olhos. Espero que você esteja sentindo a mesma paz que eu estou sentindo, mas ao mesmo tempo com algumas respostas que a gente precisa parar, olhar e realmente trabalhar nisso. Porque muitas vezes a gente fica tão apegado no que a gente acha que é importante, que a gente esquece que tudo é energia. A gente esquece que a gente está aqui por um período curto, mas que a nossa alma é eterna. Os nossos verdadeiros problemas são os da nossa alma. Tudo que a gente materializa aqui na Terra é só resultado da dor e sofrimento que a gente causa para nossa alma. Quanto menos a gente olha para ela, pior fica as coisas aqui na matéria para a gente. Então eu espero que com as respostas que você teve hoje, você dedique um tempinho para olhar para tudo isso aí e mudar essa realidade na sua vida. Muito obrigada, deusas, e a gente se vê sexta-feira que vem na próxima carta.